Olá, pessoal, bem-vindos aqui à nossa terceira aula das novas normas da Corregedoria. Você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso de oficial de justiça, né, para a capital, né, pessoal? Ó, lembrando, acessem aqui as aulas do nosso canal, você vai encontrar direito civil, processual penal, constitucional, a legislação. Estamos aqui nesta fase na gravação das novas aulas de normas da Corregedoria. Desde janeiro de 2024, a partir do dia 7 aí, teve a publicação e a alteração de toda a numeração das normas e do conteúdo, inclusive. Nas duas aulas anteriores, a gente viu até o artigo 440A. Pessoal, a gente não está estudando a norma inteira, toda ela, só aquilo que é previsto no concurso para oficial de justiça, tá certo? Muito bem. Aqui no nosso canal explica isso direito concursos, você tem acesso a todas as aulas de direito e também de português, matemática, raciocínio lógico para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você quiser ter acesso às aulas, às apostilas de direito, de português, para fazer o curso completo, inclusive de português que nós temos aqui no canal, vocês vão acessar o seguinte endereço: explica isso direito concursos.com. Lá você pode comprar por menos de R$ 50 todas as apostilas de direito e por menos de R$ 30 a apostila completa do curso de português, se quiser fazer um curso de português decente aqui com a gente, tá certo? Dê uma forcinha pra gente, puder adquirir os PDFs, principalmente de direito. Se você vai prestar esse concurso de oficial de justiça, é bastante interessante. Se vocês vão se ajudar muito, tá certo? Vai ficar mais fácil acompanhar as aulas, vai ser possível ler essa matéria e estudar a matéria, mesmo que você não esteja assistindo às aulas. Explica isso direitoconcursos.com, certo? Vamos aqui então compartilhando aqui a tela para vocês. Pronto, pessoal, olha só, hein? Ah, os artigos previstos neste concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, oficial de justiça, depois do artigo 440A, que nós vimos na aula de número 2, nós vamos aqui saltar para o artigo 994. Ah, segundo o edital, pessoal, segundo o edital, é do artigo 994 ao 1091. E do 1091 salta por 1137. Vocês que adquiriram o PDF, no nosso PDF ele está dividido em duas partes. Do artigo até o artigo 440A, ele continua no 1037, mais alguns artigos ali. Isso está na, digamos, apostila 1. Na apostila 2, a apostila 2 se inicia aqui no artigo 994, que fala especificamente sobre os oficiais de justiça. Então, certamente, para o concurso de oficial de justiça, são os artigos mais importantes. Todos são, não é muita coisa, vale a pena vocês se concentrarem em todas as aulas, vale muito a pena, evidentemente, mas desse artigo 994 a 1091, também bastante importante. Mas olha só, o que aconteceu, o que houve com essas normas? Muitos desses artigos, até o 1091, eles já nem existem mais, foram revogados. Então, se você adquirir aí o PDF, você vai perceber que muitos artigos revogados. Eu vou chegar até o ponto aqui, ó, vou passando, até o ponto que eu mostro isso para vocês aqui na tela, tá? Então é para você não achar que você vai ter que estudar até o artigo 1091, não. Olha só. Do artigo 1054 até o 1091, olha aqui, foi revogado, tá? Então, nós vamos estudar do 994 até o 1053. Vamos estudar nesta aula? Não vamos ter tempo de estudar nesta aula todo esse conteúdo, evidentemente. Vamos desenvolvê-los
esses artigos a partir desta aula de número 3, que é muito importante dos oficiais de justiça. Acompanhe, como eu disse para vocês aí na tela. Pronto. Artigo 994 das disposições gerais. Importante. O presente capítulo dispõe sobre as regras aplicáveis aos oficiais de justiça, a expedição, distribuição, cumprimento e ressarcimento dos mandados e das demais disposições atinentes ao funcionamento das seções administrativas de distribuição de mandados. Vou fazer aqui algumas introduções para que você, evidentemente, que não conhece as normas de serviço do Tribunal de Justiça, vocês possam se sentir mais à vontade no estudo dessas normas. Vamos ambientar vocês. E vou ambientar de pelo menos duas maneiras. A primeira maneira seria a histórica. E depois a gente vai ver numa questão mais tópica e também normativa e de integração de todos os trabalhos que são executados por e em razão, né, do oficial de justiça. Muito bem, olha só. Quando o sistema, né, não era informatizado, os mandados são aqueles documentos que são cumpridos pelo oficial de justiça. Se chama mandado porque o juiz manda, certo? Manda que se execute uma ordem. Esses mandados eram confeccionados, feitos, elaborados. Era feito a carga. O que é a carga? Lançar num livro dizendo assim, olha, este mandado expedido no dia tal, no dia de hoje foi entregue ao oficial de justiça. E ele assinava esse recebimento. Isso se chama carga. Quando o oficial de justiça cumpria, ele devolvia o mandado, isso se chamava descarga. Isso na linguagem cartorária. É a baixa da carga, certo? Muito bem. E isso perdurou durante mais de um século. Agora, com o sistema digital, foram criadas as seções administrativas de distribuição de mandados. Antigamente, cada ofício, ou seja, cada cartório dentro do fórum, tinha os seus oficiais de justiça. Então, a primeira vara civil criminal tinha os seus oficiais, a segunda os seus oficiais, e os juizados, e por aí vai, tá? Olha, tem um som aqui circulando lá de fora muito alto, eu não sei se vai vazar para o microfone, espero que não, tá? A gente vai tentar minorar aí essa influência, porque ele parou bem aqui em frente agora, mas a gente tem que continuar a gravação. Então é o seguinte, vamos lá. Oficial de justiça estavam lotados nos seus ofícios respectivos. O Tribunal de Justiça criou, então, uma seção administrativa de distribuição de mandados. Agora, a partir dessa criação, da centralização, os oficiais de justiça não cumprem mais os mandados especializados, ou seja, não cumprem o mandado só da primeira vara ou só da segunda. Todos os oficiais cumprem todos os mandados, venham eles da primeira vara civil, da segunda vara civil, da criminal, dos juizados especiais, da fazenda pública, tá certo? Ou seja, todos os mandados que são expedidos vão para a seção administrativa de distribuição de mandados, essa é a sigla SADM, tá? Dentro do tribunal, isso aqui é chamado de central de mandados, na central. A central de mandados é a seção administrativa de distribuição de mandados. Então vamos lá. Uma vez confeccionados esses mandados, encaminhados à central, o próprio sistema, que atualmente é o SAGE, olha, se você assistir a essa aula em 2025, por exemplo, é provável que lá já esteja em funcionamento o EPROC, porque o tribunal anunciou que vai mudar para o EPROC. Não é mais o SAGE, tá? SAGE PG. Muito bem, então vamos lá.
O mandado vai para a seção de distribuição de mandados e o sistema digital distribui. Ah, o mandado tal vai para tal oficial, outro mandado para outro oficial. É uma distribuição que a pessoa, né, que trabalha ali não tem controle. Quem vai fazer isso é o próprio sistema. Então, esse capítulo aqui, ele vai falar sobre as regras que são aplicáveis aos oficiais, a expedição dos mandados, que fica por conta dos escreventes, eles aqui expedem, que fazem os mandados, distribuição de mandados, ou seja, tanto do cartório vai para a central de mandados, quanto que da central vai distribuindo para os oficiais de justiça. As regras aqui também vão falar sobre o cumprimento desses mandados, prazo para cumprir, quem deverá cumprir, e em que circunstâncias e como ele deve cumprir esse mandado. E também vai falar sobre o ressarcimento dos mandados. Professor, como funciona isso? É o seguinte, pessoal. O oficial de justiça, eu imagino que vocês já saibam disso, mas não custa nada a gente reforçar aqui. O oficial de justiça, ele cumpre os mandados que ele recebe por meios próprios. Ou seja, ele utiliza o seu próprio veículo, o seu próprio carro. Não é o Tribunal de Justiça que vai dar um veículo para que ele vá de casa a casa, de bairro a bairro para cumprir. Ele usa veículo próprio. Quem vai abastecer esse veículo é o oficial de justiça, o veículo é dele ou alugado, não importa. O tribunal, ele pode utilizar táxi, o que ele quiser, ônibus, pode fazer a pé, pode fazer de bicicleta, de moto. E o tribunal vai ressarcir, ou seja, vai pagar essas despesas. Não as despesas efetivas que ele teve, mas para cada mandado que ele recebe, o mandado, ele vai receber um certo valor. É uma cota, certo? Isso é chamado de cota. Essa cota, ela pode ser uma cota paga, do mandado pago, ou gratuita. Quando fala gratuita, viu, pessoal? Não é que o oficial de justiça não recebe nada, ele vai receber um rateio que é feito todo final de mês, de acordo com a quantidade de mandados gratuitos que ele cumpriu. Não apenas ele, mas do estado de São Paulo inteiro. Então, em um mês pode dar um valor, no outro mês um valor um pouco maior, um valor um pouco menor, tá? Agora, essa cota, ela é a gratuita, no máximo 90%, do valor de uma cota paga. O que é uma cota paga? Aquela parte que entra com o processo e que não é beneficiária da justiça gratuita, ela paga para que o oficial de justiça se desloque, faça penhoras, intimações e etc. Então, a cota gratuita, o ressarcimento que o oficial de justiça vai receber efetivamente por mandado, não é maior do que 90% do valor que é recolhido na cota paga. Vocês precisam saber disso? Não, não precisa. Só para vocês entenderem o que é ressarcimento dos mandados e esse capítulo vai falar assim das disposições, ou seja, tudo que diz respeito ao funcionamento da seção administrativa de mandados. Vocês repararam aqui que o professor, né, de vocês cai isso no concurso? Não, mas é para vocês se situarem, certo? Eu acho que essa explicação aqui merece aí o seu like, senta o dedo no like aí. Se inscreva no canal, hein, pessoal? Não vai ficar assistindo aulas, curso preparatório para o concurso de oficial de justiça, gratuito aqui, sem nem dar essa forcinha de se inscrever no canal, não é verdade? Então vamos lá, se inscreva aí, deixe o seu like, seu comentário e ajuda a gente aí, se possível, comprando os PDFs. Explica isso direito concurso.com, menos de R$ 50. Vale a pena, não estou fazendo isso só para ter alguma remuneração, não. Não, é para ajudar vocês também. Artigo 995. Para os fins desse capítulo, olha só, aqui é como que um vocabulário aí, né? Então, para os fins desse capítulo, o que é uma diligência? A diligência é a atividade do oficial de justiça
para o cumprimento dos atos descritos no mandado, incluindo todas as idas e vindas no mesmo endereço ou endereços contíguos, lindeiros e referenciados no mesmo dia ou em dias distintos. Nossa, quanta informação, né? Vamos entender. O que é uma diligência? O oficial de justiça ele recebe um mandado. Vamos dar um exemplo aqui? Ele recebe um mandado para fazer a citação de uma pessoa. Se você estiver iniciando este curso aqui, sem ter assistido aula de direito processual civil, direito processual penal, você vai ter dificuldade com algum tipo de vocabulário. Por exemplo, você não viu nenhuma aula de Lei 9.099. Provavelmente, talvez você não saiba o que seja citação. Então, eu recomendo que você assista às aulas de normas depois que já assistiu às aulas de direito de processo civil, processo penal, ou que entenda esse vocabulário aí né, do andamento processual. Você vai sofrer menos, tá? É muito melhor. Assista pelo menos as nossas aulas aqui de Lei 9.099, tá bom? Civil e criminal. São 2 aulinhas só e você já pode vir estudar as normas da corregedoria. Então, o que é? Eu estava dando um exemplo de uma citação, né? Citação é uma espécie de intimação, é uma intimação. E aí o juiz disse lá assim, ó, cite-se o réu, cite-se o réu, citar é dar conhecimento ao requerido, ao réu, de que contra ele há um processo. Cite-se. Eu estou falando aqui do processo civil, tá? Direito processual civil. Cite-se e, depois de citado, no prazo de 3 dias, cite-se e intime, né? Para que ele pague uma dívida no prazo de 3 dias. Se ele não pagar, realize a penhora de bens. Penhora de bens. Então, olha a ordem do mandado. Citar e intimar a pessoa para pagar a dívida e no prazo de 3 dias. Se ele não pagar em 3 dias, o oficial de justiça retorna ao endereço e faz a penhora. Então, pensem nisso. Ele está cumprindo esse tipo de mandado. Não é apenas esse, mas eu estou dando um exemplo. Então, o que é a diligência? É a atividade do oficial de justiça para o cumprimento dos atos descritos no mandado. Então, o oficial de justiça vai citar e intimar a pessoa a pagar a dívida. Isso faz parte da diligência, tá? Incluindo todas as idas e vindas. Se ele foi no dia 5, não achou pessoa, ele volta no dia 7, no dia 15, até encontrá-la, tá bom? Então, a diligência não é uma ida ao endereço, tá bom? Diligência é todas as idas e vindas que ele teve que fazer para realizar o serviço, ou deixar de fazer por alguma razão. No mesmo endereço, veja, é considerada diligência ir no mesmo endereço ou endereços contíguos. Contíguos, viu, pessoal, para o Tribunal de Justiça, são aqueles distantes, equidistantes, né? Distantes do ponto onde a pessoa vai em 200 metros. Já pode guardar isso, essa é uma informação importante. Então, contíguo é aquilo que fica a 200 metros. Lindeiros. Lindeiros, em teoria, é 200 metros aí, é como se fosse contíguo, mas lindeiro seria em linha reta, numa mesma rua. Mas a interpretação do tribunal não vai por esse caminho, infelizmente, apesar da palavra lindeiro significar isso. E referenciados. O que são referenciados? São aqueles endereços que a pessoa vai lá, vai num determinado endereço e lá ele obtém a informação de que a pessoa reside num outro endereço. Isso é um endereço referenciado. Veja, vai ser diligência se ele realizar tudo isso no mesmo dia ou em dias diferentes. Ou seja, é todo deslocamento, tudo que ele faz para cumprir aquele mandado na íntegra é uma diligência, tá bom? B. O que é valor da diligência? Valor da diligência é o valor a ser depositado pela parte. Veja, esse valor só é depositado se ele não é beneficiário da justiça gratuita. Ele vai ter que pagar, ressarcir o serviço do oficial de justiça. Então, o valor a ser depositado pela parte é aquela pessoa que está entrando com a ação ou que está sofrendo a ação, parte ou interessado nos mandados pagos. Mandado pago, como eu expliquei, aquele que não é beneficiário da justiça gratuita.
E esse valor vai servir de ressarcimento ao oficial de justiça de acordo com a natureza do ato. Por que de acordo com a natureza do ato? Há atos que são necessários recolher mais do que uma diligência. C. O que é cota? Cota é o valor a ser ressarcido ao oficial de justiça em razão do cumprimento do mandado, independente da quantidade de idas e vindas, do número de atos e respectivo resultado de cada um deles. Então, uma cota é o valor independente. Então, não é que o oficial de justiça vai cotar uma cota para cada vez que ele vai na casa da pessoa tentar citá-la ou intimá-la. Não. Se a ordem é para intimar a pessoa e ele precisou ir 3, 2, 5 vezes ao endereço, ele vai colocar uma cota apenas. Ele vai ser ressarcido daquele depósito de uma cota feita pela pessoa interessada naquele ato, tá bom? Independente de quantas vezes ele foi ao endereço, do número de atos. Por que número de atos? Porque ele pode, às vezes, fazer citação, intimação, penhora. Isso é considerado, ele vai cotar uma única cota, tá bom? Cota paga. O que é uma cota paga? A cota paga é o valor a ser ressarcido pelo oficial de justiça. Ó, o valor a ser ressarcido pelo oficial, não, né? Ressarcido ao oficial de justiça no cumprimento de mandados pagos apurado a partir do valor da diligência de acordo com a natureza do ato, deduzido o valor dos custos administrativos. Por que ele fala custo administrativo? Porque a cota paga ela tem hoje o valor de 3 UFESPs. 3 UFESPs. Dá um valor de R$ 106,08. Tem um custo administrativo de 10%, o que faz que de uma cota paga, 10% é retido para esses custos administrativos. Cota gratuita. Você pode falar assim, nossa, oficial de justiça numa diligência paga recebe R$ 106? Não, ele recebe em torno de R$ 95. Só que tem uma coisa, viu, pessoal? Ele teve que, às vezes, ir mais do que uma vez, às vezes, muitas vezes, ao mesmo endereço, com o seu veículo. Quem vai pagar combustível, troca de óleo, a compra do veículo, desgaste do veículo, seguro, é o oficial de justiça, com essa cota. Se ele tiver que se deslocar por uma distância mais longa, é essa cota aí, tá? Não é por quilômetro, não. Então, o que é uma cota gratuita? É o valor a ser ressarcido pelo oficial de justiça, ressarcido ao oficial de justiça. Eu discordo desse por aqui, né? Ressarcido ao oficial de justiça no cumprimento de mandados gratuitos, que são aqueles em que o autor da ação ou o réu sejam beneficiários da justiça gratuita. Apurado a partir de verbas de rateio. O verbo de rateio é o seguinte: tudo que é arrecadado pelo Tribunal de Justiça em determinadas coisas que são recolhidas pelas partes, tudo isso junta numa única verba e é rateado entre os oficiais de justiça por mandado ou lote de mandados de acordo com a natureza do ato, nos termos dos artigos 1044, 1045 e 1053, deduzido o valor da antecipação. Tá, vamos imaginar o seguinte, pessoal. O Tribunal de Justiça, com determinadas taxas, arrecada, vamos lá, 20 milhões de reais, certo? Muito bem. Os oficiais de justiça do Estado de São Paulo inteiro, Estado de São Paulo inteirinho, vamos imaginar que eles cumpram, vamos colocar aí, 5 mil mandados. Né? É pouco, né? 5 mil mandados é pouco. Vou imaginar aí 4 mil oficiais de justiça, a 100, 40 mil mandados, vai. 40 mil mandados são cumpridos no mês, certo? Ok. Pegaria esses 20 milhões, divide por 40 mil, certo? Divide por 40 mil, chega-se a um valor aí de R$50, que é o valor da cota do oficial de justiça, deduzido o valor da antecipação. Então, vamos explicar aqui o valor da antecipação. Eu acho que eu estou colocando o carro na frente dos bois, né? Então, explicando aí de novo, teve uma arrecadação total com taxas, teve um número de mandados cumpridos
por todos os oficiais de justiça do Estado de São Paulo, dividiu-se isso e chegou-se o valor por mandado cumprido, exemplo, a R$ 50. Então, cada ato que ele cotar, ele vai receber R$ 50. Se ele cumprir 100 mandados no mês, aquele oficial de justiça receberia R$ 5.000. Só que não é apenas isso. Do valor total arrecadado, 20% é destinado à divisão de maneira igualitária para todos os oficiais de justiça. Então, por exemplo, nós temos, vamos imaginar aí, uma arrecadação de 20 milhões. 20 milhões. Número de oficiais de justiça. Vamos imaginar, né, pessoal? Número de oficial de justiça que seja aí... bom, antes do número de oficiais de justiça, vamos calcular 20% de 20 milhões. 10% de 20 milhões são 2 milhões, 20% dá 4 milhões. Esses 4 milhões aqui vão ser distribuídos igualmente a todos os oficiais de justiça. Digamos que tenha, então, 4.000 oficiais de justiça no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, cada oficial, como valor de antecipação, vai receber R$ 1.000. R$ 1.000 de valor de antecipação. Aí, olha só, a arrecadação não foi de 20 milhões? Vamos abater desses 20 milhões os 4 milhões da antecipação, certo? Vai sobrar quanto? 16 milhões. Aí esses 16 milhões vão ser divididos pela quantidade de atos que foram realizados naquele mês. Naquele mês foram realizados 40.000 atos em todo o Tribunal de Justiça. Faz essa divisão e chega-se ali a um valor de, sei lá, 40 e poucos reais para cada ato. Então, o que efetivamente o oficial de justiça vai receber por conta das cotas gratuitas? Ele vai receber os R$ 1.000 da antecipação, e se ele cumprir 100 mandados e cada cota R$ 45, ele vai receber mais R$ 4.500, o que daria R$ 4.500 por cumprimento de 100 mandados gratuitos. Agora, se ele cumpriu 10 mandados pagos, ele vai receber 10 vezes 95, R$ 950. Se ele cumprir 20 mandados pagos, ele vai receber R$ 1.900, além desses 5.500 que eu calculei aqui, tá certo? Esses valores foram chutados aqui, tá? Os valores podem ser maiores do que esses de acordo com a arrecadação. Depende o quanto o tribunal arrecada por mês, tá certo? Agora, lembrando, o valor da cota aqui não pode ultrapassar a 90% do valor da cota paga, que é R$ 106,08. Deu para ter uma ideia? Ótimo. Vamos continuar aqui no F. O que é margeamento? Margeamento é o cálculo da quantidade de cotas ou valor da cota de ressarcimento pelo cumprimento de mandado ou lote de mandados. Então é o seguinte, o oficial de justiça cumpriu um determinado mandado e ele vai cotar ele vai colocar o valor de uma cota. Ele vai fazer uma certidão e vai dizer, ó, para cumprir isso, eu cotei de acordo com as normas uma cota. Esse é o margeamento. Margeamento é qual o valor de cota, de acordo com as normas que ele atribuiu ao serviço que ele realizou. Não é o bel prazer dele, não. É de acordo com as regras aqui. 99,9% vai dar uma cota apenas. Raramente tem duas cotas. E por que ele fala no cumprimento do mandado? Porque cada mandado que o oficial de justiça cumpre, ele vai cotar no máximo aí, ou em média, uma cota. Tá? Agora, e o que é lotes de mandados? É que a cada 10 mandados que o oficial de justiça cumprir de intimação, por exemplo, por videoconferência, utilizando os meios próprios, ou seja, computador dele, conexão à internet dele, todos os recursos que ele tem na casa dele, por exemplo, a cada 10 que ele cumprir de intimação em presídio por videoconferência, ele vai receber uma cota, tá bom? Então ele vai margear uma cota para cada grupo de 10 aí que ele cumprir.
Tem também umas questões de cota para efeito de plantão. A cada 10 mandados que ele cumpre no plantão, além das cotas respectivas de cada plantão, a cada 10 ele pode cotar um ato a mais. Agora, como é que ele informa a quantidade de cotas que ele cumpriu no mês todo para ser ressarcido? A isso dá-se o nome de mapa. O mapa é uma planilha feita no Word ou no Excel que vai constar que ele recebeu o mandado no dia tal, devolveu no dia tal, vai constar lá o número do processo inteirinho, vai constar o número do mandado, cada mandado tem um número, vai constar o nome da parte que ele intimou, vai constar também a quantidade de cotas que ele realizou em cada um desses atos. Isso vai compor toda uma planilha, que é chamado de mapa, é entregue à central de mandados, que remete isso a um departamento para fazer o ressarcimento ao oficial de justiça, que ocorre geralmente no último ou penúltimo dia de cada mês, tá certo? Muito bem. Letra G, o que que é? A gente já falou o que que é a SADAN, né? SADAN. Essas unidades administrativas, né, que a gente chama de central de mandados, aí, ó, central de mandados, que eu já expliquei. Agora, classificam-se os mandados. Vamos falar sobre classificação de mandados. Os mandados, eles são classificados, pessoal, conforme o meio em que expedidos. Ou seja, o mandado pode ser físico, ok? Processos físicos são processos que não estão digitalizados, ou mandados digitais que são vindos de processos que são digitais, totalmente digitais. Existem algumas comarcas, um ou outro processo ainda que é físico, mas isso está rareando cada vez mais. Quase totalidade hoje é de mandados vindos de processos digitais. Muito bem. Lembrando que nós estamos falando do quê? Estamos falando, pessoal, disso aqui, ó. A classificação dos mandados, mandado físico ou digital. B. Conforme o prazo de cumprimento em mandados de plantão, mandados urgentes, mandados de audiência e mandados comuns. Os mandados comuns, a regra seria cumprir em 45 dias, desde que o oficial de justiça recebeu. O mandado urgente, ele é cumprido no prazo de 5 dias. Todo dia corrido, viu, pessoal? Mandado, por exemplo, mandado de plantão é cumprido no mesmo dia e devolvido em 24 horas, tá bom? C. Conforme a forma de ressarcimento, os mandados podem ser classificados conforme a forma de ressarcimento, ou seja, é um mandado pago ou mandado pago por mapa posterior e mandados gratuitos equiparados. Mandado pago é aquele que a pessoa interessada na diligência recolhe lá no processo o valor da diligência, vem junto com o mandado um comprovante de que houve esse depósito, tá? Não na conta do oficial de justiça, é numa conta específica e depois o Estado ressarce o oficial de justiça, tá? Muito bem, o mandado pode ser então pago ou mapa posterior. Por exemplo, no cumprimento de determinados mandados que são da Fazenda Estadual, da Fazenda da União, o oficial de justiça faz uma relação mensal, encaminha, tá, para depois só mais para frente receber. Isso está mudando, tá? A tendência é que mesmo a União e todo mundo hoje em dia tem que recolher a justiça paga mesmo. Muito bem. Esses são os mandados, a classificação dos mandados. E os atos? Qual a classificação dos atos? Os atos são classificados conforme a natureza, ou seja, atos com deslocamento ou sem deslocamento. Ou seja, ato sem deslocamento é aquele que faz, por exemplo, videoconferência, né? São atos que são cumpridos remotamente ou que são realizados dentro do próprio fórum, tá? Ou atos sem deslocamento, ou atos sem deslocamento com possibilidade de conversão, ou seja, é um ato para ser cumprido sem deslocamento, mas não conseguiu cumprir sem o deslocamento, ele é convertido para se dirigir a um outro local e cumprir, e aí ele passa a ser com deslocamento. B.
Conforme, estão falando da classificação conforme os atos, né? Conforme o tempo de realização, os atos podem ser simples, ou seja, um ou mais atos que podem ser praticados ao mesmo tempo, ainda que sejam realizados em dias distintos, como é o caso da citação e da penhora, tá? E atos complexos, que são um ou mais atos com interregno de prazo legal ou judicial a ser observado. O intervalo de tempo entre um e outro. Por exemplo, o oficial de justiça pode receber uma ordem para intimar que uma pessoa desocupe um imóvel e depois de 15 dias, com o mandado ainda em mão, ele comparece para fazer o despejo da pessoa. Esse é o interregno de prazo legal ou judicial, no caso judicial, que deve ser observado pelo oficial de justiça. C. Conforme o resultado, ou seja, se houve ou não um atingimento da finalidade processual, ou seja, os atos podem ser cumpridos positivos, que é quando eu fui ao endereço, encontrei a pessoa e realizei o ato, parcialmente cumprido, que é quando foi, por exemplo, posso ter citado uma pessoa, mas ao retornar não encontrei bens para serem penhorados. Então é parcialmente cumprido, só fez a citação. E os cumpridos negativos são aqueles em que não foi cumprido por várias razões. Por exemplo, a pessoa não mora mais no endereço, o patrimônio, o bem que era para ser penhorado não foi encontrado ali, ou simplesmente porque ninguém atendeu a pessoa na casa e há uma suspeita, não se sabe se ela mora ou não mora ali, ou até mesmo a parte pode ter obstruído a realização do ato, não permitido a realização. Claro que o oficial de justiça vai certificar e dar o conhecimento disso ao juiz, evidentemente, para que o juiz possa, de repente, conceder a ordem de arrombamento, reforço policial, se for o caso, tá? E tem mandados, pessoal, conforme o ato, que vão ser devolvidos sem cumprimento. Agora, tem que tomar cuidado, oficial de justiça. Todos os mandados têm que ser cumpridos, sejam positivo, parcialmente ou negativo. Sem cumprimento, não pode devolver. O oficial de justiça tem que devolver o mandado cumprido, positivo, negativo ou parcialmente. Sem cumprir, não pode. Ele não pode alegar, não tive tempo de ir lá, venceu o meu prazo, estou devolvendo. Não. O mandado sem cumprimento, por exemplo, imagine que o juiz deu uma ordem para que haja o despejo de uma determinada pessoa. Muito bem, para que haja o despejo, a parte interessada no despejo tem que acompanhar o oficial de justiça. Ok? Para quê? Para receber as chaves, para, se tiver alguma providência, para se tornar depositário de algum bem que foi deixado no imóvel. Então, a parte tem que acompanhar a diligência. Acompanhar a diligência é primordial para que se realize. Imagina uma busca e apreensão de um veículo, certo? E localizou-se o veículo, vai fazer a apreensão. Se o oficial de justiça apreender o veículo e não tiver para quem entregar, para quem que ele vai entregar? Para um representante do banco ou da financeira. Se a pessoa não estiver presente no ato, ele não realiza o ato. O oficial de justiça não vai apreender o veículo e ficar com o veículo na mão dele e ele guardando o veículo. A não ser num caso excepcionalíssimo se o juiz mandasse fazer isso, tá? Mas aí, nesses casos, são casos de não cumprimento. Quais outros casos em que não há cumprimento? O oficial de justiça recebe o mandado em mão e está lá, ele tem prazo de 15, exemplo, de cumprimento 45 dias. 15 dias ele não cumpriu ainda, vem o juiz e pede a devolução do mandado, independentemente dele ter sido cumprido ou não. Por quê? Pode ter havido um acordo entre as partes, pode ter havido a extinção do processo, pode ser que o mandado tenha sido expedido com alguma falha, uma incorreção, né? Artigo 996. As dúvidas e divergências relativas à aplicação das disposições deste capítulo serão decididas pelo juiz da causa, que é o juiz do processo, ou juiz corregedor da central de mandados, conforme ocorram dentro ou fora do âmbito do processo. Se ocorrer alguma coisa, alguma divergência, e o juiz do processo é que vai dirimir as dúvidas. Agora, se for expedido um mandado que não tem relação com um processo específico, então é o juiz corregedor daquela central de mandados, o juiz responsável, né, pelo andamento do serviço da central de mandados é que vai dirimir a dúvida. Parágrafo único.
Nas decisões proferidas pelo juiz corregedor da Central de Mandados sobre questões fora do âmbito do processo, caberá recurso sem efeito suspensivo para a Corregedoria Geral da Justiça em instrumento apartado no prazo de 15 dias. Digamos que o juiz tenha dado alguma decisão sobre uma interpretação das normas e o oficial de justiça se sentiu prejudicado com aquela decisão, não concordou. Então, pode o oficial de justiça recorrer à Corregedoria Geral, que fica em São Paulo, em instrumento apartado, ou seja, tem um procedimento próprio para fazer isso e vai fazer isso no prazo de 15 dias depois que o juiz deu a decisão. Pessoal, terminando a nossa aula por aqui, já está longa demais. Na próxima aula vamos falar dos deveres dos oficiais de justiça. Olha só, hein? Esta aula que eu estou encerrando agora é importantíssima para vocês entenderem o trabalho do oficial de justiça, entenderem tudo mais que a gente vai estudar aqui, tá? Até o artigo 1053. E também os deveres, o que virá a partir do 997, é importantíssimo para esse concurso aqui. Eu fico por aqui. Estudem firme aí, espero que tenham gostado da aula. Merece aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal. É feio ficar assistindo sem ser inscrito no canal. E dá uma forcinha pra gente, vai lá no explicaisodireitoconcurso.com e adquira a apostila, menos de R$ 50, não a apostila, é mais de uma dúzia de apostilas com toda a matéria de direito para você estudar junto com a nossa aula aqui online ou até mesmo fora dela, tá bom? Continua aqui com a gente. 15 de dezembro tem a prova, tem bastante tempo ainda para estudar. Vamos estudando. Tchau, tchau, pessoal.